Olá, graça e paz. Hoje quero conversar um pouco com vocês a respeito de algo que eu ouvi outro dia, uma frase que me fez refletir muito. Eu achei bem interessante gravar um vídeo para refletir um pouco sobre isso junto com vocês, que gostam de aprender sobre as coisas da vida, principalmente naquilo que diz a respeito daquilo que nós temos acesso, né, através da nossa fé e das escrituras. Essa frase, ela não é um versículo bíblico, mas no final nós vamos tentar observar à luz das escrituras como nós devemos ou podemos lidar com essas coisas. Na verdade, a frase diz o seguinte: o meu passado produziu em mim espinhos, mas meus amigos, ao me abraçarem, nunca os perceberam. Essa frase me fez refletir muito e fazer uma autoavaliação, uma introspecção, para que eu pudesse avaliar se realmente eu tenho conseguido fazer isso, que os meus amigos, ao me abraçarem ou me aproximarem, se aproximarem de mim, não percebam os espinhos que o passado pode ter me causado. Apesar de uma busca contínua que vivo, para que não haja esses espinhos como resultado do meu passado em mim mais, que já existiram muitos e muitos mesmo, e infelizmente muitas pessoas que se aproximaram de mim foram feridas por esses espinhos no passado. Hoje eu procuro lidar bem com as coisas à luz das escrituras, para que esses espinhos não brotem em mim e para que, se exista algum que ainda de alguma forma inconsciente existam influências dele em minha vida, que aqueles que eu tenho consciência, ou que tive consciência, já os coloquei diante do Senhor e o Senhor tem trabalhado na minha vida, e acredito que esse trabalhar é um trabalho contínuo, mas acredito que se tem ferido alguém, tem ferido pouco, né, pela misericórdia de Deus. Mas na verdade, todos nós, no nosso passado, sofremos coisas, seja um passado recente ou um passado muito longe. Cada um aí tem uma história de vida, um tempo de vida e uma experiência de vida que pode ter causado em você, e certamente todos nós fomos feridos em algum momento, porque na verdade a frase fala de um espinho, mas na verdade esse espinho que se fala na frase, ele causa ferida nas outras pessoas porque causou ferida em nós. Porque esses espinhos são as dores, são as marcas das situações que passamos, coisas que ouvimos, experiências que tivemos, que nos machucaram de certa forma e influenciam o nosso comportamento e as nossas relações. Muitas vezes essas feridas nos tornam pessoas amarguradas, tristes, pessoas que têm um comportamento que realmente machuca aqueles que se aproximam de nós. E nós temos que pedir a Deus para que essas feridas, esses espinhos, não sejam tão percebidos em nossas vidas, ou talvez que nem sejam percebidos em nossas vidas. Ah, Ronilson, mas isso é muito difícil, realmente é muito difícil. Nós, como seres humanos, talvez sejamos incapazes de produzir essa transformação em nós. Mas nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Nós temos várias experiências, como eu disse, eu mesmo passei por algumas experiências no meu passado, que eu acho que eu nunca compartilhei isso em vídeo, mas compartilho com as pessoas que estão mais próximas de mim. Eu era uma pessoa muito perfeccionista. E esse perfeccionismo foi gerado por causa de uma pressão que existia na minha infância, na minha pré-adolescência, e talvez também na adolescência, para que eu pudesse ser melhor do que as pessoas me viam e talvez até me julgavam. Então, eu passei por experiências onde eu era comparado com outras pessoas. Ah, o fulano é assim, porque você não é? O fulano é assim, vai ser melhor que você no futuro. O fulano é assim, vai ser mais bem sucedido que você. O fulano é assado e tal. Então, essas experiências criaram em mim uma busca pelo perfeccionismo e uma busca por ser bem sucedido em tudo aquilo que eu fazia. No entanto, nós sabemos que temos que dedicar para fazer o melhor que nós podemos, mas o perfeccionismo, em algum momento, em alguma dose da nossa vida, ele se torna um espinho muito ruim, porque ele machuca pessoas que estão ao nosso redor. Uma das coisas que faziam parte da minha vida é como eu vi uma busca pelo perfeccionismo e me dedicava demais nas coisas que eu fazia para que eu pudesse mostrar para o mundo que eu poderia ser tão bom quanto ou melhor que algumas pessoas.
Muitas vezes eu colocava sobre as pessoas, esse peso que estava sobre mim, eu colocava sobre as pessoas. Então eu exigia das pessoas a mesma dedicação que eu tinha, o mesmo empenho, o mesmo sucesso. E muitas vezes as pessoas estão se dedicando até mais do que nós para serem bem-sucedidas, para vencer alguma coisa. Mas existem outros espinhos na vida delas, outras circunstâncias que os impedem de talvez alcançar o sucesso que nós alcançamos. E na verdade, a gente vai aprendendo na vida que nós temos que saber lidar com as diferenças das pessoas. E eu não conseguia lidar com isso, porque eu tinha como meta, se eu tivesse como meta algo e eu tivesse em um grupo e eu percebesse no grupo que o grupo não estava se dedicando tanto quanto eu achava que deveria se dedicar, eu machucava pessoas, eu feria pessoas de formas que hoje eu me envergonho disso. Eu tenho vergonha do que eu fiz no meu passado antes de conhecer a Cristo, por causa desses espinhos que foram criados em mim. E então, desde quando eu me converti e comecei a aprender um pouco mais sobre o cristianismo, eu comecei a buscar em Deus. Tanto é que quando eu fui para a igreja, eu fui pensando que Deus deveria mudar as pessoas que estavam ao meu redor, as pessoas que se relacionavam comigo. Né? E na verdade, o Senhor foi me mostrando que Ele desejava mudar a mim primeiro. E mudando a mim, essas relações seriam transformadas. Eu falo muito de relações porque eu acredito que se o cristianismo que vivemos não afeta nossas relações ou não torna as nossas relações mais saudáveis, nós estamos vivendo um cristianismo falho e que não é o cristianismo que nós encontramos nas Escrituras. Porque nós encontramos testemunhos, não somente nas Escrituras, mas na nossa vida real, na nossa vida cotidiana, pessoas que realmente entenderam o Evangelho e que têm as suas relações transformadas, porque se nós aprendemos com Jesus que os dois principais mandamentos, ou o resumo de toda a lei foi dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo o próximo, se eu não tenho uma boa relação com o próximo, é porque eu não estou me amando e provavelmente não estou amando a Deus o suficiente para negar a mim mesmo, para entender o amor que recebi da parte dele e viver esse amor para mim e compartilhar, transbordar desse amor para outras pessoas. Então eu acredito muito e falo muito sobre isso, que o Evangelho é um Evangelho que transforma relações. Não é uma boa notícia, o Evangelho que significa boa notícia, que um dia estaremos na eternidade, mas é uma boa notícia que diz que transforma a nossa vida aqui, para que um dia nós possamos também estar na eternidade. Mas a mudança ela começa aqui, nas nossas vidas aqui, nas nossas relações, porque afinal nós somos seres relacionais. Nós vivemos com pessoas, não tem como a gente viver dentro de uma bolha sem depender de ninguém, sem ter contato com ninguém. E nossas relações devem ser profundamente impactadas pelo Evangelho. Mas então o que fazer, Ronilson? É um processo difícil, muito difícil, é um processo que humanamente, em alguns níveis, seja impossível de haver transformação. Eu mesmo tentei de várias formas me tornar uma pessoa melhor. O meu desejo era sempre ser uma pessoa melhor do que eu era, no sentido, não no sentido de perfeccionismo, mas de deixar as falhas que algumas delas eu já percebia, que me atrapalhavam nas minhas relações. Às vezes eu tentava mudar isso por mim mesmo e não conseguia. Mas então eu ouvi a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho que diz que o Criador, o nosso Criador, como descrito no Antigo Testamento, que ele é o oleiro, nós somos o vaso, e muitas vezes ele precisa quebrar o vaso novamente. E quebrar o vaso para que ele possa fazer novamente significa quebrar o vaso até que o vaso se torne pó novamente, para que ele possa moldá-lo da maneira correta. Então eu passei por esse processo, nós temos que passar por esse processo, nos submeter a esse processo. Esse processo é descrito também no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo escreve a Tito sobre o processo de regeneração que nós passamos feito em nossas vidas pelo Espírito Santo, que ele nos regenera, nos lava, nos regenera, e através desse processo nós somos salvos. E como eu disse, esse processo de sermos salvos, ele é algo que produz vida eterna na eternidade com o Senhor, na glória, sim. Mas essa vida, essa salvação, ela se revela aqui agora nas nossas relações. Uma pessoa que é salva, ele se relaciona bem com as pessoas. Ele é uma pessoa que, ainda que existam alguns espinhos na sua vida que ainda não foram trabalhados, esses espinhos são subjugados pelo poder do Espírito Santo. Esse espinho, ainda que não tenham sido totalmente retirado das nossas vidas, mas estão no processo de cura, de restauração, esses espinhos não vão ferir as pessoas que estão ao nosso redor. E, na verdade, o fato também de ser produzido em nós espinhos, porque nós sabemos que nós vivemos um mundo caído, um mundo hostil, a verdade do Evangelho,
que nós também passamos por processos, mesmo depois de convertidos, que tentam produzir em nós espinhos. Certa vez eu ouvi uma fala de um pastor que disse que nós, como cristãos, devemos perdoar menos conforme vai passando o tempo e vamos crescendo a nossa fé. E às vezes choca um pouco essa frase, né, essa fala. E a princípio me causou, até eu entender o que ele estava dizendo, um certo choque também. Não que eu tenha que deixar de perdoar as pessoas quando me ferem, mas que eu deva ser menos ferido. Ainda que as pessoas tentem me ferir, né, e sabemos que não são as pessoas, a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra as potestades. Então, toda vez que essa hostilidade do mundo tenta produzir em mim espinhos, eu, por ser uma pessoa madura na fé, devo me ferir menos. E me ferindo menos, haverá menos necessidade de eu ficar perdoando pessoas. Então essa é uma verdade, porque não vão produzir em mim espinhos as coisas que fazem, que falam a meu respeito, as circunstâncias que estão ao meu redor, que antigamente causavam espinhos e produziam em mim hostilidade também, como resposta à hostilidade que eu recebi do mundo, eu também ser hostil, isso não deve mais acontecer na vida de um cristão que foi lavado e regenerado pelo Espírito Santo. Né? Então essa frase, né, de que o meu passado produziu em mim espinhos, mas meus amigos ao me abraçarem não os percebiam, ela deve ser uma realidade na vida do cristão regenerado, lavado e regenerado pelo Espírito Santo. Se existem ainda alguns espinhos do seu passado, o Senhor pode te curar. Se existem espinhos que estão ferindo as pessoas que estão ao seu redor, permita que o Senhor retire esses espinhos para que você possa ter melhores relações na sua vida, principalmente com o Senhor e com a sua criação, com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos nos submeter ao Senhor, a regeneração que o Senhor pretende fazer em nós para que possamos ser livres desses espinhos. Alguns espinhos, como eu disse para vocês que algumas coisas eu já tinha consciência, outras não. Alguns espinhos nós temos consciência, já lutamos contra ele. Outros nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e de pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas vezes esses espinhos estão sendo percebidos por outras pessoas e não por nós. Mas nós temos também a ajuda do Espírito Santo. O salmista disse: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Talvez nós precisamos dobrar o nosso joelho e pedir ao Espírito Santo que ele nos mostre se existe algum espinho em nós. Eu descobri alguns espinhos e não pequenos, eram espinhos grandes, com 11 anos de caminhada cristã. Quando eu passei por uma experiência, tive um contato específico em algumas ministrações, principalmente sobre perdão, e que o Senhor fez algo muito importante na minha vida, isso já, como eu disse, com 11 anos de conversão. E o Senhor trouxe naquele dia o Espírito Santo me sondou e encontrou em mim alguns caminhos que precisavam ser corrigidos, e ele me ajudou a corrigir. Não foi eu que corrigi sozinho, o Espírito Santo me ajudou a corrigir. Então nós temos que estar atento àquilo que acontece ao nosso redor, àquilo que as pessoas têm percebido a nosso respeito, e principalmente aquilo que o Senhor vê a nosso respeito. Porque Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Então se você tem alguns espinhos que você já tem a consciência, peça ao Espírito Santo que Ele retire, para que as pessoas ao seu redor não sejam feridas por eles. E se você, como eu precisei ser confrontado pela palavra de Deus, e precisei ter a humildade de reconhecer que ainda existiam espinhos na minha vida, mesmo com tanto tempo de caminhada cristã, e ainda, já no caso, exercendo o ministério, precisei ser corrigido pelo Senhor, e Ele precisou tirar alguns espinhos da minha vida. Que o Senhor faça isso na minha vida cotidianamente, continuamente. Se existirem alguns espinhos, eu peço sempre ao Senhor que Ele faça isso, que Ele me ajude a percebê-los e que o Senhor me ajude a tirar da minha vida. Porque nós temos que ser bênção na vida das pessoas, nós temos que ser um sinal do reino de Deus, um sinal do poder de Deus e do amor da graça do Senhor sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E que nós possamos pedir ao Senhor que a hostilidade do mundo não produza mais espinhos em nós. Que essa seja a sua postura, que seja a minha postura, e que assim possamos ter uma vida cristã melhor, mais saudável e alcançar mais pessoas para o reino. Amém? Que esta palavra encontre repouso no seu coração, reflita sobre isso, que é muito importante, e que nós possamos ser cristãos mais saudáveis a cada dia. Eu gostaria de fazer uma oração por você e por mim nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar juntos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, sabemos, ó Pai, que vivemos num mundo hostil, onde o poder do mundo, ó Pai, os princípios e valores que regem esse mundo são princípios hostis às coisas saudáveis que o Teu Espírito Santo deseja operar em nossas vidas, e que muitas vezes essa hostilidade produz em nós espinhos.
mas que o Senhor nos ajude, ó Pai, a nos livrarmos dele. Nós louvamos ao Senhor para aqueles que já foram retirados em nossas vidas, mas pedimos ao Senhor também que o Senhor nos ajude a perceber se ainda existe alguns. E nos ajude também, ó Pai, a que não sejam criados novos espinhos em nossas vidas e que assim possamos demonstrar ao mundo que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos lavou e nos regenerou e assim produziu em nós vida eterna e salvação, e que as pessoas possam se despertar para conhecer ao Senhor, para que os espinhos de suas vidas também sejam retirados. As feridas que o passado muitas vezes criou possam ser curadas. Tudo isso para a glória do Senhor, o nosso Deus, e que assim seja, em nome de Jesus, na vida de cada um que ouve essa mensagem e que ora comigo nesse momento e que possa receber o agir poderoso do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.